O terceiro ponto que me chama a atenção, que dessa perspectiva mais geral, é que quando acontece alguma coisa em educação, os professores não são chamados a falar. E é um dado, a gente não é chamado, ninguém pergunta para a gente o que a gente acha. Eu acho que um pouco é decorrência disso. Se você tem que dar aula, você não tem que achar nada. Você não tem que emitir opinião, você tem que dar aula, filho. Você pega o seu diário, faz a chamada e dá aula. Depois o aluno faz a prova e vê se o rendimento dele for bom, você é um bom professor. Se o rendimento for mal, ele é um mau professor. Aí seu bônus é menor, porque ele é um mau professor. E quem que vai falar de educação, então? Vai falar de educação quem faz algum trabalho mais intelectual, portanto, não está dando aula. Num determinado artigo da Folha de São Paulo, o Antônio Emílio de Moraes, né, notório por ser um grande educador, resolveu falar sobre a mudança de currículo do regime do Hugo Chávez na Venezuela. Que o Chávez queria mudar o currículo para erguer um novo homem, naquele socialismo, aquela coisa toda do Chávez. Mas o que me chamou a atenção no artigo dele? Ele começa o artigo falando assim: normalmente, eu não falo sobre a educação do país dos outros. Quer dizer, ele tem todo o direito de falar da dele. Eu acho que ele tem direito, ele é um cidadão, ele deve falar, mas por que ele tem direito e eu não tenho? Então, eu acho que o conjunto dos exemplos, daquilo que acontece nas escolas, cai muito no seguinte, né? E aí, para terminar, aquilo que os professores procuraram me falar um pouco. Tem muito uma sensação de culpar o outro, né? Então, a gente culpa muito o outro. Culpa o governo, porque se você fala alguma coisinha contra, você vai ser exonerado. Culpa o sindicato, porque não mobiliza. Culpa os professores doutores, porque estão na academia e falam um monte de coisas, escrevem um monte de coisa e não conhecem a realidade da escola. Então, aquilo tudo é teoria, porque está lá. Na hora que ele vier para cá, ele vai ver que não dá para implementar nada daquilo. E quando você junta essas três coisas, dá uma sensação de desânimo. Porque eu acho que os professores se sentem incapazes de agir coletivamente. Quer dizer, não há uma sensação de você reunir e falar, a nossa posição é esta. Quer dizer, os professores de História fizeram um abaixo-assinado, reuniram e bombardearam um artigo do Ali Camiano no jornal O Globo e querem um direito de resposta. Não tem essa ação coletiva. Então, acho que é uma fragmentação. E como cada um age individualmente, diante dessa fragmentação, acontece que fica difícil falar. Vem o medo, você tem medo para ser exonerado. Então, esse conjunto de coisas vai fazendo com que a gente seja cada vez menos ouvido. Eu acho que a questão que está posta aqui é sobre visibilidade, sobre silêncio e anonimato, que são questões diferenciadas. Os 4 pontos que eu gostaria que os colegas do debate reagissem. O primeiro é este movimento que existe hoje na sociedade brasileira de responsabilização dos professores. E este processo de responsabilização dos professores, há inúmeras pesquisas que já indicam que os professores, qual é a estratégia que os professores constroem? São as estratégias de individualização. Eles tomam para si as responsabilidades, é um processo de adoecimento, que várias pesquisas no campo da psicologia apontam como a síndrome da desistência. Outros, que já é um fenômeno que foi muito visível nos anos 90, a demissão de professores a despeito do altíssimo desemprego na sociedade brasileira. Eu acho que esse é o primeiro movimento para nós pensarmos esse silenciamento como uma estratégia de defesa face aos problemas que se apresentam para o magistério. O segundo movimento é o movimento contrário. Até os anos 80, não havia muita pesquisa sobre o trabalho de professores. Entretanto, a partir dos anos 90, no mesmo movimento da individualização, há um movimento forte da pesquisa discutindo o trabalho de professores. Eu acho que isso é um dado muito relevante para nós pensarmos no silêncio e na visibilidade. Os professores se tornam visíveis, pelo menos para a pesquisa. E é um dado bastante importante que muitos docentes do ensino básico voltam para as universidades para programas de pós-graduação. Eu acho que isso é um dado muito relevante daqueles que buscam na pesquisa um processo de visibilidade. Eu acho que não é trivial o aumento das pesquisas.
O terceiro ponto, quem é que fala? Quem são os visíveis? O José Luiz já levantou uma parte dos visíveis. Você diz, os visíveis são os empresários, os visíveis são aqueles que têm, aspas, a legitimidade do discurso na imprensa. Quem é que tem acesso à página 3? Somos nós da universidade, infelizmente. Quer dizer, quem é que tem visibilidade? Qual é o discurso competente que chega no jornal? É o professor Dalmo que consegue escrever, a despeito de ter cerceado a palavra em algum momento histórico, mas ele conquista um pedaço no jornal. Eu acho que isso não é irrelevante para pensarmos como é que se constrói essa visibilidade. E o quarto ponto, que me parece bastante importante, que é o seguinte, a questão da denúncia, que está em discussão aqui. Quer dizer, qual é a fala competente dos professores? É o professor que denuncia? Quando nós discutimos o trabalho dos professores, a grande questão que se põe para os professores, evidentemente, são as condições de trabalho e as relações de trabalho. É isso o centro do debate dos professores. Só que este debate é o debate do coletivo, da praça pública, dos sindicatos, do movimento social. Então, aí a gente teria uma contradição? Não sei. Aí, para concluir, eu acho que o movimento que nós estamos nos defrontando, que esse debate nos sugere, é justamente qual é o espaço da fala e da visibilidade dos professores. É disso que nós estamos discutindo, e eu diria que, como pesquisadora também, não é diferente do jornal. Os professores também querem o anonimato na pesquisa, por vezes. Os professores, por vezes, não querem que ele seja objeto da pesquisa, até porque ele não percebe como isso pode contribuir para a melhoria das condições de trabalho dele, para a melhoria do trabalho.